Fala, amantes do futebol! Está começando mais um vídeo para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola e muito mais. Mas antes eu peço para você deixar aquele like marotão, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado. Clube Saudita faz proposta histórica a Messi com contrato vitalício. Clubes da Arábia Saudita fizeram uma proposta considerada irrecusável a Messi. Segundo a imprensa europeia, o jogador recebeu uma oferta de contrato vitalício com salário definido pelo próprio atleta e validade até quando ele quiser atuar profissionalmente. Apesar dos valores astronômicos, Messi ainda não respondeu e segue focado no Inter Miami, onde vive confortável nos Estados Unidos. A possibilidade reacende o sonho de um novo duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo no futebol saudita, mas neste momento o argentino não demonstra interesse em deixar a MLS. Talisca volta a ser especulado no Corinthians e anima a torcida. O nome de Anderson Talisca voltou a circular com força nos bastidores do Corinthians. Portais especializados afirmam que o clube estuda uma possível negociação com o Fenerbahçe. O jogador já demonstrou interesse em retornar ao Brasil em outras oportunidades, mas os acordos não avançaram. Em boa fase na Turquia, Talisca segue marcando gols e seria visto como um reforço de impacto técnico e midiático. Apesar do alto custo, a diretoria avalia o cenário e estuda possibilidades financeiras. Corinthians acerta empréstimo de Caio César e reforça elenco para a temporada. O Corinthians encaminhou a contratação de Caio César por empréstimo junto ao Al Hilal. O jogador tem bons números no clube saudita, mas perdeu espaço devido ao grande número de estrelas no elenco. A diretoria corintiana vê o atleta como uma peça importante para compor o setor ofensivo, principalmente diante da possível saída de Yuri Alberto. O anúncio oficial deve acontecer em breve. A contratação divide opiniões entre torcedores, que questionam se o reforço chega para resolver problemas reais do time ou apenas para aumentar o elenco. Manchester City vence pela Copa da Inglaterra e Simeone continua em alta. O Manchester City venceu mais uma partida válida pela Copa da Inglaterra, com destaque para Semenyo, que voltou a marcar e vem justificando o investimento recente do clube. Pep Guardiola aproveitou a competição para rodar o elenco, utilizando jogadores reservas, enquanto Rodri fez seu retorno ao time. Mesmo com um gol anulado e sem balançar as redes, Haaland participou bem da partida. O City segue firme em múltiplas competições na temporada, mostrando profundidade de elenco e mantendo alto nível mesmo com mudanças na escalação. Kanté deixa a Arábia Saudita e acerta retorno ao futebol europeu pela Turquia. N'Golo Kanté está muito próximo de retornar ao futebol europeu. Atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, o volante recebeu uma proposta do Fenerbahçe da Turquia e já tem acordo verbal encaminhado. O clube saudita liberou o jogador e Fabrício Romano confirmou que o retorno deve ser concretizado nos próximos dias. O Fenerbahçe vem montando um elenco competitivo, seguindo o movimento de outros clubes turcos como o Galatasaray. Mesmo longe do auge físico, Kanté ainda é visto como um jogador de alto nível técnico e tático, capaz de agregar experiência e intensidade ao meio-campo europeu. PSG acelera negociações por Bruno Guimarães antes da Copa do Mundo. O Paris Saint-Germain voltou a intensificar as tentativas para contratar Bruno Guimarães. O volante da seleção brasileira é um desejo antigo do clube francês, que tenta fechar o negócio antes da Copa do Mundo. A estratégia é clara: evitar a valorização do jogador após o Mundial. O PSG sabe que caso o Brasil chegue longe, Bruno pode se tornar ainda mais caro. Além do Paris, outros gigantes europeus monitoram a situação, tornando a disputa cada vez mais acirrada nesta janela de transferências. Flamengo acerta salários com Paquetá, mas o West Ham dificulta a negociação. Lucas Paquetá chegou a um acordo salarial com o Flamengo e já sinalizou positivamente para retornar ao clube. O jogador recusou propostas de Chelsea e Tottenham, demonstrando prioridade total ao rubro-negro. Entretanto, o West Ham segue dificultando a liberação. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros mais bônus, enquanto os ingleses pedem entre 45 e 50 milhões. Paquetá já indicou que não jogará a próxima partida, pressionando pela saída e aguardando o desfecho ainda nesta semana. Dom Luiz pode ser comprado em definitivo após fase aí no Nottingham Forest. Douglas Luiz vive um momento de retomada na carreira atuando pelo Nottingham Forest da Premier League. Emprestado pela Juventus, o clube inglês pressiona para exercer a opção de compra, avaliada em cerca de 36 milhões de reais. A Juventus não demonstra interesse em manter o jogador, principalmente pelo alto custo. Após boa passagem pelo Aston Villa e queda de rendimento na Itália, Douglas encontrou regularidade na Inglaterra.
Apesar de ainda não atingir o nível que o levou à seleção brasileira, o volante volta a ser valorizado no mercado europeu. Jogadores derrubaram Xabi Alonso no Real Madrid, aponta a imprensa espanhola. A demissão de Xabi Alonso segue repercutindo na Espanha. Segundo jornais como Marca e Sport, o treinador perdeu completamente o vestiário. Vinícius Júnior e Bellingham teriam sido os principais nomes contra o treinador, influenciando outros jogadores. A derrota pelo Barcelona foi a gota d'água e o elenco teria feito corpo mole, inclusive se recusando a participar de cerimônias pós-jogo. O episódio escancarou a crise interna no Real Madrid e levantou questionamentos sobre a real autoridade do treinador. Arbeloa estreia mal no Real Madrid e crise continua após derrota. Arbeloa fez sua estreia como treinador interino do Real Madrid contra o Albacete, mas o resultado foi negativo. Mesmo com 75% de posse de bola, o time perdeu por 3-2, sofrendo o gol da derrota nos acréscimos. A atuação reforçou a ideia de que o problema do clube vai além da troca de treinador. Arbeloa havia prometido um time mais solto, especialmente com Vinícius Júnior, mas o desempenho ficou abaixo do esperado, aumentando a pressão por um treinador definitivo. Estamos chegando a mais um final deste vídeo. Obrigado por ficar até aqui. Aproveite para se inscrever, dê aquela força. Até mais. Tchau.